você que está liderando, você que está dentro de uma célula, anote tudo o que for falado em todas as aulas. Já temos também um próximo tópico já também, e nós motivamos a vocês estar conosco aqui pela manhã. Quero agradecer a Deus na vida dos nossos pastores, pastor Antônio, pastor Marcelo, pastor Theo. Pastor Antônio e pastor Marcelo estão tratando ali uma situação, estão dando assistência. Todos os diáconos, evangelistas, todos nós que estamos aqui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez pela sua vida, em agradecimento ao Senhor. Aleluias. Antes também de começar aqui, eu tinha falado na última aula que essa matéria que eu acabei produzindo ela, eu estudei dentro de 3 livros. Eu procurei em 3 livros estudando e encaixava certinho naquilo que eu queria falar deste tema. Só que ontem, quando eu estava estudando novamente, apareceu um novo livro. E aí, então, essa matéria está sendo feita com 4 livros, né? E é bom sempre ter bastante conteúdo assim, porque quanto mais conteúdo eu adquiro, e até mesmo ensinando, eu aprendo também. Um dos livros é esse do Marcos Madaleno, que minha noiva me entregou. Aleluia. Quando ainda nós estávamos orando juntos, né? Estávamos nem namorando. A Nath também foi um caminho para poder ir com ela até lá para comprar o livro. Ela já tinha tirado o print de uma postagem que eu tinha feito próximo do meu aniversário. Estou muito grato a Deus na vida da minha noiva. Ela me deu esse livro que é Ministério com Jovens. Eleve a nova geração ao extraordinário, do Marcos Madaleno. Se você quiser anotar para procurar depois. Esse livro que o Diácono Rafael Nunes me emprestou, que eu tinha ele, emprestei para alguém, não sei para onde foi parar, mas é muito bom. Restaurando os Soldados Feridos, do A.B. Uber. Anote aí também que é bom para você. E um outro livro, que é sobre o TLC, que era lá do Rio de Janeiro, que quem me trouxe foi a irmã do pastor Antônio, que hoje está dormindo com o Senhor, a missionária Abel, que é esse caráter cristão aqui, que fala sobre o discipulado, fala sobre o Espírito Santo, o caráter de um discípulo. Então, eu tirei desses 3 livros e de um outro que eu não trouxe, só que é de supervisores. E eu tirei algumas coisas dessa Bíblia de estudo, que eu gosto dela muito, muito, muito. É bom, tem uma Bíblia de estudo. Você que talvez tenha uma Bíblia que você gosta, é mais apegada e tal, mas tem uma Bíblia de estudo para você estudar em casa. Isso é muito bom para o seu crescimento. E essa Bíblia é a Bíblia da Liderança Cristã. Eu comprei até quando eu fui no Piauí. Eu fui no Piauí para poder falar sobre célula, para poder falar sobre discipulado, sobre a visão da igreja que trabalhamos. E eu tinha muita vontade de ter essa Bíblia. E eu comprei ela, foi até um preço muito alto. Aí eu falei, mas eu vou comprar ela e eu quero ela. E eu acabei comprando ela. E ela me ajuda muito nos meus estudos. Então tem assim uma Bíblia de estudo na sua casa. Então eu tirei bastante coisa. Tudo que eu vou falar aqui está tudo na Bíblia. Você pode anotar aí, está tudo na Bíblia. Eu falo que desde quando eu liderava a célula Jeová Jireh, a primeira célula que eu liderei, eu sempre levava papel e caneta para que todos ali na célula, tudo que eu ouvisse, anotassem. E depois tivesse o auxílio da internet, pesquisasse na internet ou na Bíblia, porque tudo estava na Bíblia, para não falar coisas que fogem muito, né? Amém? Todos entenderam até aqui? Estamos falando sobre koinonia. Quem lembra o que é koinonia? Koinonia, comunhão. Koinonia é comunhão. Comunhão, o original dessa palavra no grego é koinonia. E koinonia significa partilhar sua vida com alguém, ser parceiro, ser um com a pessoa. E é o tema que nós estamos falando, ser um. Eu estava estudando também algo sobre um dos livros do A.B. Uber. E ele fala muito sobre o purê de batata, que unidade e união nós conseguimos ver que é diferente. Na semana passada, quando eu dei a aula, eu cheguei na casa da minha noiva, ela estava preparando um rango, aleluia, rango bom demais. O pessoal viu, tá falando, Alex tá engordando e tal. Comendo bem, né? Imagina com casar. Mas ela estava fazendo um purê e não era de batata, era de mandioquinha. Coisa de Deus. Maravilhoso. E ali ela pegou umas bandejinhas. E naquelas bandejinhas tinha mandioquinha de todo tipo. Uma com formato meio assim, outra com formato meio assado, uma grande, uma pequena, uma com uns buraquinhos, outras não. E aí ela pegou aquela mandioquinha e jogou na água quente para amolecer e tirar a casca. Ela não fez isso, mas tem essa forma de fazer também com batata, né? De pegar a batata, joga ela na água quente, ela amolece um pouco, aí você tira a casca e depois você amassa ela todinha e aí faz todo o processo, mistura aqui, mistura ali, para que ela se torne algo homogêneo para você comer o seu delicioso almoço, a sua deliciosa janta. E parando para analisar isso, nós conseguimos ver a forma de unidade e de união, que é totalmente diferente. Somos uma igreja quando estamos juntos, quando estamos todos reunidos, somos igreja. Porque
Porque às vezes a pessoa fala bem assim, fulano ali é a igreja, não precisa ir à igreja, ele é a igreja. Não, ele é a igreja quando ele participa da comunhão dos santos, quando está todos juntos, ali sim, ele é a igreja. Porque cada um é uma pedrinha que edifica a casa de Deus. Então todos nós somos igreja quando estamos reunidos. E então ali, se você pega um saco de batata, você vai ver de vários tamanhos, de várias formas, e assim dentro da igreja, em qualquer outro ambiente que você participar, que tiver mais de 2 ou 3 pessoas. Umas são maiores, outras conhecem mais, outras conhecem menos, outras são assim, outras têm um gênio muito forte e tal. E são de diversos tipos de batatas. Tem a pessoa como uma batata agora. E é totalmente diferente. E aí, quando você pega todas essas batatas que estão ali dentro do saco, cada unidade, você contar, vamos supor, o saco de batata tem 70 unidades. Tem as 70 unidades que é totalmente diferente. E quando você joga para a água na mulher, se tira as cascas, se você trazer para a vida pessoal, é assim quando nós chegamos na igreja. Às vezes chegamos uma batata toda ferida, cheio de ego, cheio de orgulho. E aí quando nós somos inseridos na água, que é a água da palavra de Deus, que é o fogo do Espírito Santo, acaba amolecendo todo o nosso ser. E aí as máscaras começam a cair. As máscaras ficam bem mais fácil de poder sair. É muito simples. E aí, depois tem o processo todo de misturar. E sabemos que quando somos novos convertidos, nós tomamos cada paulada quando estamos ouvindo a palavra de Deus. Não sei se com você foi assim, mas comigo foi. Quando eu cheguei na igreja, eu tomava muita paulada. E era de concerto. E o problema do ser humano é aquilo, né? Eu sei que isso aqui é errado, eu sei que o certo é isso aqui. E por que você não está fazendo? Toma vergonha na sua cara. Então era muito assim comigo. Eu sabia o que era certo, o que era errado, e continuava fazendo o que era errado. O apóstolo Paulo falou que aquilo que ele queria fazer de bom ele não conseguia, e aquilo que era de ruim de fazer ele acabava fazendo, porque dentro dele era o espírito e a carne lutando, era a alma e o espírito lutando ali dentro dele mesmo. Então ele acabava que oscilando para lá e para cá. Mas quando nós somos inseridos em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo proclamada, as máscaras começam a sair. O egocentrismo começa a sair, a cair por terra. Todo o nosso eu começa a ser deixado de lado. E é isso que acontece quando nós estamos inseridos em uma célula onde tem 15 pessoas, 16, às vezes menos, tal. Mas na célula, quem é de célula vai saber disso, que é muito bom você estar ali na célula, que você tem uma comunhão tão fácil com todos que estão ali. Às vezes a igreja com 300, com esses membros, você não conhece todos, mas na sua célula, você que é líder, você precisa conhecer todos. Você está dentro de uma célula, você precisa conhecer todos. Isso precisamos acontecer. Então, só um resuminho rapidinho do que eu estou falando. E nós lemos, uma das últimas referências que nós lemos foi João 14, do verso 15 ao 18, onde o Senhor Jesus disse que não nos deixaríamos órfãos, que Ele subiria ao Pai, que estava chegando o tempo dele, mas Ele deixaria um encorajador, um consolador, um ajudador, que era o Espírito Santo, que passaria a habitar dentro de nós. E eu queria colocar 1 João 7 aqui, para começar. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas se vivemos na luz com Deus, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu queria que você falasse em voz alta esse versículo. 1, 2, 3. Mas se mais uma vez para você gravar. Mais uma vez. 1, 2, 3. Eu quero muito que você grave isso aí na sua mente. Porque se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então precisamos ter comunhão uns com os outros. Se nós falamos, eu sou filho de Deus, eu vivo na luz, eu tenho que viver em comunhão com o próximo. Eu tenho que viver em comunhão com o outro. Porque, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí onde entra novamente a palavra, que é a água, aonde nos amolece. Jesus, ele tem uma facilidade de, com algodão, ele quebrar o nosso coração de pedra. Ele bate com a pena, com algodão no nosso coração, e o nosso coração é quebrado. Porque a palavra do Senhor é leve. Sabe quando ela se torna pesado? Quando está errado.
quando eu estou errado, quando o cômodo de dentro está errado, a palavra de Deus que é para ser leve se torna pesado para mim. Porque é duro uma pessoa que é acostumada a ouvir sim, ouvir não. É duro para uma criança que escuta sempre sim, quando ela fala, eu quero ganhar um iPhone 12, e a mãe vai, o pai vai, toma, e dá. É difícil quando essa pessoa cria uma maturidade ao ponto de ela começar a ouvir não. Sabemos que hoje em dia o nosso país sofre com muito crise de ansiedade, com muitas crises depressivas por esse motivo, de pessoas que são acostumadas a ouvir sim, não aguentaram ouvir não. E a pessoa se sente machucada, e a pessoa se sente ferida. Mas nós vamos falar de pessoas feridas aqui também. E na última aula eu também comentei, se orfandade é uma grande lacuna da nova geração, Jesus e a igreja é a resposta. Se orfandade é uma grande lacuna da nova geração, Jesus e a igreja é a resposta. Sabe, como eu falei agora, o Brasil é um país onde vive o pico de ansiedade muito alto. E às vezes a pessoa se sente tão só ao ponto de se sentir órfão. Eu me senti órfão em 2014. Não, até 2014 eu me sentia órfão. Até 2014 eu me sentia órfão. Convivi somente com a minha mãe trabalhava muito, não tinha tempo para sentar e conversar comigo. Eu não convivi com meu pai, então eu era órfão de um pai. Eu queria um pai, chegava o dia dos pais, eu não gostava de ir para a escola, chegava o dia dos pais, eu não queria ter contato com as pessoas, que eu via os filhos brincando com os pais brincando com os filhos, e eu não tinha o meu pai. E minha mãe, que fazia o papel de pai e mãe, também não tinha tempo para isso, ela tinha que trabalhar. Era eu e mais os 3 irmãos, então não tinha como fazer isso. E eu senti essa necessidade. E quando você é órfão de alguma coisa, que aí aumenta a sua crise de ansiedade, o seu pico talvez depressivo, ele começa a aflorar dentro de você. E quando eu cheguei na igreja em 2014, eu sentado lá atrás, eu me senti amado no lugar que eu estava. Eu senti que todo esse tempo eu tinha um pai que olhava, zelava por mim, cuidava de mim. Em todo esse tempo, pastor Marcelo, eu percebia que eu tinha um pai. Mas por que, Alex? O seu pai falava com você? Deus falava com você? Eu não ouvia porque eu não tinha sensibilidade, eu não sabia o que era ter um pai assim, Deus e tal e tal. Eu falava que era católico, de passar em frente à igreja, fazia o sinal da cruz, ia algumas vezes, algumas vezes não, nunca ia, mas falava que era só para não ficar ouvindo o evangélico, só para não ficar ouvindo os crentes, né? Não vai falar comigo não que eu sou católico, deixa na minha. Então, acabava que eu sentia essa necessidade ao ponto de se tornar uma pessoa depressiva e ter uma lacuna dentro de mim. Ao ponto de falar bem assim, quando eu casar, eu vou ser o pai que eu nunca tive e sempre quis ter. Eu falava isso, eu quero ser um pai que eu nunca tive, mas sempre quis ter. Eu tive que ser o pai dos meus irmãos, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu tive que dar bronca, eu tive que brigar, aprendendo com a minha mãe. Mas eu queria, então isso acabou criando uma lacuna em mim. Quando eu cheguei na igreja, comecei a ser ministrado pelo próprio Deus, o próprio Pai, através de pessoas aqui. Eu comecei a entender que eu precisava estar em comunhão, porque a igreja, ela trata na Bíblia, se você for parar para ver, como família. A Bíblia trata a igreja como família, somos irmãos. Todos aqui têm um pai que é Deus, é o mesmo pai. Não é padrasto, é pai. Não é padrasto, é pai. Sabemos que tem muitos padrastos que são bons para os seus filhos, madrastas, mas todo filho tem o seu desejo de ter um pai. Pai perto, pai próximo. E aí eu até queria saber de vocês como vamos fazer para ser uma pessoa carismática, ou como ser uma pessoa que tenha comunhão com as pessoas, que leva pessoas a ter comunhão. E aí eu separei Mateus capítulo 16, o verso 13 até o 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão.
filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Amém? Como eu vou ser uma pessoa que leva outras pessoas a ter comunhão? Que é o ponto-chave da aula de ser um. Pedro aqui estava com Jesus e os discípulos, e Jesus estava perguntando: quem vocês dizem que eu sou? E um falou: Pedro, Elias, os profetas e tal. E você, Simão, o que você diz? Que você é o Filho de Deus. O primeiro ponto que você precisa ter para ser uma pessoa que leva outras pessoas a ter comunhão é revelar quem Deus é. Você precisa revelar quem Cristo é. Você precisa revelar Deus na sua vida. Você precisa entregar sua vida para Jesus e garantir que Ele é seu Pai. Você precisa fazer isso. Você precisa se revelar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser chamado de filho. Porque eu e você só somos chamados de filho quando nós reconhecemos a Cristo. Quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai. Quando nós entregamos a vida para Ele, nós estamos falando bem assim: me deixa ser seu filho. E Ele aceita você como filho e se torna o seu Pai. Então, precisamos fazer como Ele. O segundo passo é o que precisamos. Coloque em Atos 2. Atos capítulo 2, o verso 14. Não, vê aqui, deixa eu ver, abre aí. Porque está muito longo, eu não vou ler tudo não. Sim, vou ler só esse versículo. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouça com atenção, todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Agora vai lá no último versículo, 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Primeiro passo para se tornar uma pessoa que leva outras pessoas a ter comunhão é o revelar quem Cristo é. Amém? O segundo é aceitar o chamado de Deus. Pedro, ele teve que aceitar quando Jesus falou bem assim: agora sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele teve que aceitar o sacerdócio. Ele teve que aceitar ser pastor de igreja. Ele teve que aceitar ser pastores de pessoas problemáticas, difíceis, cheios de ego, cheios de orgulho. E aqui ele mostrou que ele tinha aceitado. Ele mostrou, porque ali era em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, todos estavam falando em outras línguas, e as pessoas de outros lugares estavam entendendo o que eles estavam falando. E pensou: eles estão bêbados. E Pedro, ele deu um passo se posicionando naquilo que Deus tinha chamado ele lá atrás. Se quando você entrou na igreja e Deus te chamou para ser um missionário, você precisa se posicionar como missionário. Se Deus, quando você chegou, te levantou como evangelista, você precisa se levantar, se posicionar como evangelista. Precisamos fazer isso. Ele se posicionou ao ponto de falar: não tem ninguém bêbado aqui não. Foi o Espírito Santo que nos desceu e nos trouxe a revelação. Você precisa revelar quem é Cristo. Você precisa confirmar dizendo: Deus é meu Pai. Você precisa aceitar o seu chamado de ser a rocha onde o Senhor vai edificar a igreja dele, e as portas do inferno não vão prevalecer. E agora você precisa se levantar ao ponto de o mundo falar algo que contraria a Bíblia, e você se levantar e falar: opa, não é assim. Conforme o que a Bíblia me mostra, o que o manual da vida me mostra, não é dessa forma. Doa a quem doer. E sabe quem vai ser a primeira pessoa a doer com a verdade das Escrituras? Eu. Primeira pessoa a sentir uma dor da palavra de Deus não vai ser aquele que ouve quando eu estou pregando, mas vai ser eu quando eu estiver estudando, mas vai ser eu quando estiver falando aquela verdade. É uma espada de 2 gumes. Para você dar uma espadada, você primeiro puxa a espada para trás para depois para frente. Então você toma e depois vai para lá. Primeiro em você, depois em quem está ouvindo. Então você vai precisar muitas das vezes sair do seu comodismo e falar bem assim: não, o Senhor confiou a mim o evangelho, o Senhor confiou a mim a pregar as boas novas, então eu preciso me levantar, eu preciso me posicionar, eu preciso ter palavras de cristão, se ensina ou não, eu preciso fazer isso. Ele precisou perder o medo
Porque uma pessoa que quando Jesus estava indo ser crucificado, as pessoas falaram, ué, esse cara aqui não é o que andava com Jesus? Ele, não sou nada disso não. Não, você é discípulo, cara, até o jeito de você falar igualzinho. Não sou eu não. Não, é você sim, cara, não sou. O galo cantou e ele ficou como? Murcho, porque ele lembrou do que Deus falou para ele. Ele lembrou que Deus falou para ele que no cantar do galo ele ia negar Jesus. Ele ia negar, 3 vezes ele ia negar, e aconteceu dele ter negado. Mas ele era um medroso, mas agora, na descida do Espírito Santo, ele não tinha mais medo. Ele se levantou e disse, não, nós estamos pregando sobre Jesus. O mesmo Jesus que lá atrás ele tinha negado. O mesmo. Você precisa perder o medo. Você precisa perder o medo de se posicionar como discípulo de Cristo. Você precisa perder o medo. E então Pedro ele tinha convicção para onde ele estava indo, quando ele saiu andando para falar para aquelas pessoas que ninguém estava bêbado. Ele teve convicção dentro dele que o que ele estava falando era algo que ele tinha vivido, estava vivendo e continuaria vivendo o resto da sua vida. Ele tinha total certeza. Você, quando vai dar o placar do seu jogo, você tem certeza que o seu time está bom. Você tem que ter total certeza. Para você falar bem assim, não, o placar hoje vai ser esse. E eu aposto o que foi, tal. E porque quando pregar o evangelho eu acho que está assim. Eu acho que está escrito assim. Eu acho que é assim que deve proceder. Não, tenha certeza daquilo que você vive. Tenha certeza daquilo que você vive o evangelho. Uma outra característica forte de Pedro era carisma. Porque imagine só, você agora, eu estou aqui ministrando, eu estou falando balela, e você aí tem a coragem de se posicionar, se levantar e falar, opa, não é assim não. Não está na Bíblia isso. Você fazer isso e todos pararem para te ouvir. Todos pararem para te ouvir. Porque se você fizer isso e a pessoa estiver falando algo que é correto, que é bíblico, que é verdadeiro, e alguém lá se levantar e falar, é mentira, você conhece a verdade, você não vai parar para ouvir aquela pessoa. Pedro tinha tanta certeza daquilo que ele estava falando, que todos parou para ouvir ele. Todos. Naquele momento, tinha pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, para fazer os sacrifícios, para poder ver o que o Senhor tinha falado que o Espírito Santo desceria. Estavam todos reunidos, e ali, ele foi um imã para aquelas pessoas. Será que na célula, ou será que no seu ambiente, quando você fala de Jesus, as pessoas têm um desejo de te parar e te ouvir? E ouvir o que você tem a dizer sobre o Evangelho? Será que você tem essa carisma ao ponto de quando está falando, todos pararem para escutar você? Isso precisa ter em uma pessoa que quer levar outras pessoas a ter comunhão. E Pedro fez isso, porque todos ouviram ele, acreditaram na verdade como nós lemos, e quase 3.000 pessoas se converteram. Aproximadamente 3.000 pessoas converteu a Cristo, começou a seguir Jesus, foram batizados, acreditou no que Pedro estava falando. Isso precisamos. Em um dos livros eu vi uma frase, eu anotei aqui até como vermelho. Ninguém sozinho é capaz de garantir o cuidado pastoral de um grupo. Ninguém sozinho é capaz de garantir o cuidado pastoral de um grupo. Lá nos tempos passados, no Antigo Testamento, Moisés era o líder e liderava todo o povo de Israel. E acontecia muitas situações que pessoas iam cobrar ele. Até que no momento, Jetro, o sogro dele, olhou e falou, cara, para com isso, senão você vai morrer. Você está resolvendo o problema do povo sozinho. Você não consegue resolver as coisas sozinho. Sabe o que você faz? Separa pessoas, líder daqui, líder dali, começou a delegar. E Moisés foi humilde de reconhecer que sozinho ele não conseguia ir em lugar algum. Não, ele até conseguia chegar a algum lugar, mas não conseguiria avançar. Você sozinho, você consegue ir até um determinado tempo, mas você precisa de alguém para avançar. Porque o desejo de Deus, nós lemos lá na última aula, que o desejo de Deus era ter relacionamento com Ele. Ele criou o ser humano para ter relacionamento com Ele. E vendo que tudo era bom, olhou e falou, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Então Deus não fez o ser humano somente para ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, mas relacionamento com a sua pessoa que está ao seu lado.
E ali ele criou uma cônjuge para ele, que ajudou, que foi ajudador e tal, aconteceu o que aconteceu, eles erraram, foram expulsos e tal, mas Deus fez o propósito de homem se relacionar, de ser um. Este é o desejo. Porque quando casa a pessoa fala, agora nós nos tornamos um, não somos mais dois, agora somos um só. Porque o desejo de Deus desde sempre foi isso, ter relacionamento. Em Gênesis, Deus queria ter relacionamento e fez o jardim. E descia todos os dias para conversar com Adão. Adão pecou, errou, foi expulso. O tempo foi passando, Deus começou a criar tabernáculos onde ele habitava. E tinha relacionamento de estar próximo com a pessoa. O Novo Testamento chegou, Jesus trouxe o próprio Filho dele, ele mesmo sendo um com Cristo aqui na terra para ter relacionamento com as pessoas. E agora Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo para ter relacionamento. Então, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso. Que antigamente era no Jardim do Éden. Depois fez o tabernáculo e tendas para Deus habitar, para Deus descer e conversar. E é o momento que Jesus caminhou aqui na terra. E a partir do momento que ele subiu, ele deixou eu e você sendo esse tabernáculo. Sendo essa casa de Deus. Então você pode ver de Gênesis a Apocalipse, o desejo de Deus é se relacionar com a humanidade, com a criação. Este é o desejo de Deus. Então ninguém sozinho é capaz de garantir um bom cuidado de um grupo pastoral. Você que é líder de célula, você sozinho você não consegue. Você não vai conseguir liderar pessoas de gêneros diferentes. Você não vai conseguir. Você precisa de alguém para te auxiliar. Você precisa de alguém para ver o que você não está vendo. Você precisa de alguém para te mostrar além da sua visão. É Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar, mas você precisa de alguém. Estamos vendo aqui, precisamos sim de alguém. A pessoa fala, mas eu estou feliz sozinho. Será? Então vamos anular o que Deus fez. Então vamos anular o que Deus fez lá, de uma ajudadora, de falar, não é bom que o homem viva só. Então vamos anular isso. Precisamos se relacionar com pessoas. E para você ver como isso é, 1 Pedro 2, o capítulo 2, o verso 9 e o 10. Olha só a responsabilidade que Deus dá a todos. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nessa passagem, Deus diz que todos nós somos sacerdotes. No Antigo Testamento, o sacerdote era somente o pastor, era somente o líder ali do local, aonde ia levar as ofertas, aonde mostraria o pecado das pessoas para ser redimida. E aqui agora, no Novo Testamento, todos são sacerdotes. Quando antigamente um homem, uma vez por ano, entrava no tabernáculo, no Santo do Santo, para ver o que Deus iria falar, agora todos os dias, depois que o véu foi rasgado, eu e você podemos entrar. Porque todos nós somos sacerdotes, seja você homem, seja você mulher, sacerdotisa. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos essa liberdade de entrar no Santo dos Santos e conversar com Deus. Então todos nós somos sacerdotes. Você em um grupo, você precisa mostrar para as pessoas que elas são sacerdotes, que você não é o líder absoluto, que você não é aquele que sabe de tudo e as pessoas que estão sobre a sua liderança sabem de menos. Você só vai mostrar que você conhece a Deus e conhece da Bíblia quando você imprimir na vida da pessoa isso. Quando a pessoa que está próximo de você fazer além daquilo que você instruiu. Fazer além. Elias e Eliseu, quem lembra disso? Um fez milagres mais do que o outro e ele pediu porção dobrada. Ele falou, eu quero porção dobrada dessa unção que você tem na sua vida. Ele precisou imprimir isso na vida do discípulo dele, da pessoa que estava com ele. Na Bíblia nós vamos ver Davi por diversas vezes, ele fugindo, entrando em cavernas, tentando se isolar e andar sozinho. Mas o desejo de Deus não era que ele andasse sozinho. O desejo de Deus era que ele andasse com pessoas. De Elias era que ele andasse com pessoas. Não era que ele saísse correndo de Jezabel ao ponto de ficar sozinho. Ele queria que tivesse relacionamento com pessoas. Então eu e você temos que entender que não é mais eu, sacerdote. Agora somos nós, sacerdotes. Não é eu, igreja. Somos nós, igreja.
E como eu falei aqui, a igreja é apresentada na Bíblia como uma família. Somos irmãos em Cristo, filho do mesmo Pai. Não podemos ser como Caim. Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Olha para você ver uma pessoa que não se importa com outra, senão somente no seu umbigo, senão somente em si próprio. Caim demonstrou isso. Porque quando Deus perguntou para ele, Deus sabe de tudo. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Então ele sabia de tudo e ele perguntou: cadê o seu irmão? E o cara olhou e falou assim: ué, sou eu o cuidador do meu irmão? Oxi, não. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem esposa, é ele, se vira. Deus queria que ele respondesse: eu matei o meu irmão. Por mais difícil que seja, Deus queria que ele confessasse isso. No Novo Testamento nós vemos Jesus olhando para o cego e fazendo uma pergunta óbvia: o que queres que eu te faça? O cara cego o maior tempo, o que o cara quer, pô? Voltar a enxergar. O cara quer voltar a enxergar. Mas Jesus perguntou para saber se ele queria mesmo, se ele iria confessar com os lábios. É quando aceitamos Jesus. Você quer Jesus? Não, eu estou perguntando, você quer Jesus? Cara, você tem que confessar que é Jesus, para ele te chamar de pai. Falar: Jesus, eu te confesso como meu pai. Deus, eu te confesso como meu pai. Você precisa confessar. E aqui Jesus, ele tem todo o relacionamento ao ponto de confessar. Se você é pai e você pergunta algo para o seu filho sabendo que ele está mentindo, você quer o quê, pelo amor de Deus? Você quer a verdade. Você quer que o seu filho fale a verdade. Você não quer que o seu filho minta, porque você vai ter que castigá-lo. Você vai ter que dar vai ter que ser severo com esse seu filho. Deus, como chama nós de filho, Ele quer que nós confessamos tudo. Tá bom, Alex, eu vou confessar para Deus. Quando eu estiver na minha oração, confesso para Deus. Mas Tiago 1, se eu não me engano 1:5, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que seja confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados, para que sejam sarados. Ah, então eu preciso confessar para alguém? Precisa confessar para alguém. Mas é algo você, o Espírito Santo, o seu discipulador, o seu líder. Porque é você que precisa confessar. É você que precisa confessar, não é eu que preciso te oprimir ao ponto de você falar. Deus não é assim. Ele quer que confesse. Mas olha para você ver o que aconteceu. O Senhor queria que ele soubesse que ele se sentisse responsável. Deus queria que Caim fosse responsável pelo irmão dele. Sabe o que acontece quando nós estamos na igreja e nós ferimos alguém? E Deus pergunta: cadê aquela pessoa que sentava do seu lado? E eu e você às vezes falamos bem assim: a salvação é individual. A salvação é individual. Foi o que o Caim fez. A salvação é individual. Eu não sou responsável pelo meu irmão. A oferta dele é a oferta dele, a minha oferta é a minha oferta, o meu modo de adorar é o meu modo, o dele é o dele. Deus queria que ele falasse. E olha só, como Deus é quando Ele quer que nós tenhamos relacionamento nesse ponto. O Senhor queria que ele soubesse, que ele se sentisse responsável, que tivesse prazer na companhia e no sucesso do seu irmão diante de Deus. Mas não, Caim respondeu com uma pergunta que era ao mesmo tempo uma atitude de afastamento. A pessoa se afastou, Deus me perguntou, ou meu líder, ou meu discipulador, alguém me perguntou de fulano de tal, e eu dei uma resposta que eu não quero aquela pessoa nem pintada de ouro do meu lado. Isso é sinal de afastamento. Isso é sinal de uma pessoa que não tenha comunhão com o Espírito Santo, que não tenha comunhão com Deus. Porque Deus quer que estejam próximos, que as pessoas estejam próximas dele. Este é o desejo de Deus, de relacionamento. Então, quando ele deu aquela resposta, era tipo assim: não quero saber do meu irmão, não quero saber, não. Eu não quero saber daquele cara que sentava do meu lado e agora não está mais na igreja. Precisamos ser responsáveis pelas pessoas que estão no nosso convívio, porque nós somos uma família.
porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu preciso prestar conta. Quer ver o que aconteceu com Caim? Vamos lá. Gênesis 4, 10 até o 16. Vamos de versículo em versículo. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Eu fui estudar sobre o que é essa cidade de Nod, porque se está falando na Bíblia, tem que estudar para saber o que é. E se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Antigamente era só o jardim do Éden. As famílias que tinham eram aquelas. E em Nod não tinha ninguém, uma terra abandonada, não tinha ninguém. E ele foi expulso, ele foi para lá, ele foi fugitivo para lá. Ele foi fugitivo para lá. E quando chegou lá que ele teve um filho com a sua esposa, ele colocou o nome do seu filho de Enoque e o nome da terra ali de Enoque, das cidades de Nod de Enoque, o nome do filho dele. Ele estava criando uma própria população ali, porque ele tinha sido expulso dali. Agora você percebeu o que aconteceu com ele no ponto que ele não quis saber do irmão dele? Isso vai acontecer quando eu e você matar alguém e ferir alguém com palavras ou atitudes. Porque Deus falou para ele aqui, ó, que o lugar onde ele estiver, a terra não vai dar boa colheita. A terra onde ele estiver vai falir. É isso que Deus estava querendo dizer. Onde você estiver, pode ser tudo verde, pode ser tudo lindo, pode dar muitos frutos, mas o lugar que você estiver estabelecido não vai crescer, não vai fluir. Isso é o que acontece quando nós matamos alguém. A terra clama pelo sangue dessa pessoa. Uma pessoa que foi eu que matei. Como Caim. Ele matou e ele estava sendo castigado por isso. Ao ponto dele falar bem assim: meu castigo é muito pesado, eu não vou suportar. Agora eu vou andar e as pessoas vão querer me matar. Agora vamos de versículo para versículo. O versículo 10 e 11. Quando ferimos alguém com palavras ou atitudes, ou matamos essa pessoa espiritualmente, o tirando da comunhão, vamos sofrer consequências também. Mateus 18, 6. Todos estão entendendo até aqui? Vou ler novamente. Quando ferimos alguém com palavras ou atitudes, ou matamos essa pessoa espiritualmente, o tirando ela da comunhão, vamos sofrer consequências também. Porque Mateus 18,6 diz: mas se alguém fizer cair um pecado, um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado das profundezas do mar. E aqui o pastor sempre fala, a Bíblia não está incentivando suicídio. Mas se uma pessoa faz a outra errar, faz a outra pecar, ou não se importa com a pessoa, é isso que acontece. Era melhor a pessoa colocar uma pedra e se matar. Para você ver como que é grave fazer alguém pecar, como é grave fazer alguém errar, como é grave fazer alguém sair da comunhão de Deus. Olha o perigo que é, pastor. Olha o perigo que é, o lugar que eu posso estar, tudo vai dar errado. Todo lugar que eu tocar a mão vai quebrar, vai falir, vai quebrar, vai cair, vai ser miséria. Em todo lugar, porque eu sou o culpado.
Quando você lê Malaquias 3:10, devolver o dízimo à casa do tesouro, se você ler uns versículos antes, uns versículos depois, diz que a nação está caída, está falida, está quebrada por conta de quem não devolveu o dízimo. Então, por muito tempo eu não devolvi o dízimo. Eu, Alex, muito tempo não devolvi o dízimo. Então, coisas que aconteceram ao meu redor, que não estavam nos princípios, que não estava certo, era culpa minha. Era culpa minha, evangelista Leonel. Era culpa minha. Você quer ser uma pessoa que leva outras a ter comunhão? Tenha responsabilidade. Pega a responsabilidade para você. Não joga a responsabilidade para A, B ou C. Uma vez eu estava montando uma ministração e Deus ministrou que o nome do tema da ministração era: a culpa é sua. Por que a culpa é sua? Porque lá em Gênesis, Adão, cadê você, Adão? Deus olhando para dentro dele, ele tinha pecado, olhou para dentro dele e falou: Adão, cadê você dentro de mim? Você não é mais um comigo, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. A Eva logo correu, não, foi a serpente. Todos ali tomou a sua responsabilidade, todos não, jogou a responsabilidade de um para o outro e todos levou suas consequências. O primeiro Adão foi o que errou e fez o afastamento. O último Adão, Jesus, falou: não, Deus, a culpa não é da noiva de Cristo. Ela é sensível, a culpa é minha. Me crucifica. Se for preciso ser crucificado, me crucifica. Se for preciso eu tomar muita chicotada a noite inteira, pode me chicotear. Mas não maltrata a minha noiva. Ele tomou a responsabilidade para si. Jesus tomou a responsabilidade para si. Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro estava destinado a trevas eternas, a escuridão eterna. E Jesus não deixou isso acontecer. Jesus tomou a responsabilidade tudo para ele, a ponto, historiadores e até mesmo a Bíblia falar que Deus virou as costas para Jesus. Caraca, Deus virou as costas para o seu único filho que ele enviou para morrer pelo pecado do povo. Porque Jesus não compactou com o pecado. E ele estava carregando todo o meu pecado, todo o seu pecado naquela cruz. Não tinha como Deus compactuar com aquilo. Mas quando ele chegou, na minha mente, de que jogava videogame quando era criança, de que assistia muito desenho animado, eu imagino Jesus chegando e uma grande festa, pastor. Abram os portões celestiais, como o Apocalipse diz. O Rei dos Reis está entrando. Uma grande festa ao ponto de, uma vez eu vi uma pregação até na vigília, o evangelista André que me levava em muita. Vai ter uma aqui na igreja, hein? Se programem aí, hein? E ali, o pregador pegou e falou: sabe o que aconteceu antes de Jesus descer aqui na terra? Ele fez isso aqui, ó. Jesus, você vai descer? Então você vai precisar se despedir de toda a sua glória. Então, peraí. Vamos despedir de toda a minha glória. Agora Deus falando bem assim: Jesus, se você quer descer lá embaixo, você vai ter que se despedir de toda a sua glória. Deus vai e faz isso aqui, ó. Ele concordando. Todo de glória dele. Desceu. Jesus fez tudo o que precisava fazer. Ele se despiu de toda a sua glória e de todo o seu poder. Daqui a pouco eu te amo de volta, fica ligado. Se despiu de toda a sua glória. Fez o que precisou fazer, subiu com todos os pecados ao ponto de Deus virar as costas porque não compactua com o pecado. Mas quando Jesus voltou, a festa estava grande, os portais celestiais estavam abertos. Abra um caminho para o Rei dos Reis entrar. Deus fez isso. Toda a glória que Deus se despiu. A cadeira do lado do Pai é a de Jesus. E estava lá e ninguém sentou na cadeira. Se você sabe alguém que está afastado do caminho do Senhor, o lugar dele continua sendo o mesmo lugar. Ninguém vai tirar o lugar dele. Ninguém. Jesus voltou e sentou e deu para ele novamente toda a glória.
O nome sobre todo nome é o de Jesus. O Rei da glória é Jesus. Ele está com a glória dele todinha novamente. Deus devolveu para ele. Porque o que Deus nos dá, Ele não vai tirar. Quando Deus nos coloca em uma posição e por motivos carnais, eu e você saímos, eu e você desistimos, a cadeira continua lá. Ninguém senta naquela cadeira a não ser você. Porque quando você voltar, Deus vai fazer você lembrar de tudo lá atrás que você vivia. Da sua liderança, da unção que você tinha, da glória que você transmitia quando pregava, quando abraçava alguém. Isso não vai ser jogado no mar de esquecimento. Vai continuar lá. Amém? Obrigado. E o mais interessante é que o pregador tinha falado, na minha mente eu imagino assim, o anjo Miguel falando bem assim, não, Deus, me envia. E ele falou bem assim, não posso te enviar, porque você vai passar a espada flamejante e vai destruir todo mundo. Aí chegou o anjo Gabriel, não, então me manda, Deus, me manda. E ele falou, não, anjo Gabriel, você é apenas mensageiro. E o filho dele aqui me manda. Eu falei, não, você é meu filho, pô, vou te mandar não, tá doido? Pode ir. Você é meu filho, não vou te mandar não. E querubins e arcanjos e todos ali querendo ser enviados para a terra para remir todo o pecado ou fazer alguma coisa ali. E ali todo mundo olhando e Jesus querendo e ele não, tá bom, então manda. E foi isso que aconteceu. Ele se despiu da sua glória e quando voltou devolveu a sua glória. Vamos correr que meu tempo já acabou. Versículo 12. E por mais que nos esforcemos, qual que é o versículo 12 aqui? De Gênesis 4, Gênesis 4, 12. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Por mais que nós nos esforcemos em nosso modo de adorar o Senhor, em nossa frequência de estar em cultos, em fazer horas e mais horas de oração, não teremos boa colheita. Vivemos praticamente perdidos dentro da igreja e longe da comunhão com pessoas. Quando você não se importa com a pessoa que está do seu lado, é isso que acontece. Você acaba perdendo o seu norte, você acaba se desnorteando, não sabendo para onde ir, perdendo todos os caminhos como aconteceu com Caim. E não adianta você estar orando na sua casa, sendo que você sabe que o seu irmão errou, saiu da presença de Deus e você não se preocupa com ele. Não adianta, você pode estar orando pela sua família, você pode estar buscando mais tempo em adoração ao Senhor. Para Deus vai estar lá de braços cruzados, falando, tá vendo isso aqui aconteceu? Uma vírgula, não foi ponto final não, você esqueceu do seu irmão? O que aconteceu, Caim? Você esqueceu do seu irmão, cara? O verso 13 e o 14. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Próximo, 14. Tu me expulsaste da terra e da presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar matarás. Ele estava correndo perigo ao ponto de ele falar, nossa, agora que aconteceu isso, vão me matar porque eu matei meu irmão. Mas Deus é tão bom. Vou chegar lá. Talvez estamos falando para Deus que não estamos aguentando o que estamos vivendo. E por que estamos vivendo tantas coisas que não são boas? E quando nos damos conta de que foi algo que semeamos lá atrás, sabemos que vamos colher ao ponto de esperar a hora de alguém nos matar com palavras como nós fizemos outrora. Porque tudo que plantamos vamos colher. Então se eu matei e eu feri alguém, eu vou colher isso uma hora. E fica ao ponto de acontecer como Caim. Agora todo lugar que eu andar, eu vou tomar cuidado, porque alguém vai me liberar uma palavra que vai me matar como eu fiz lá atrás. Mas o verso 15. Aleluia. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Se talvez você feriu alguém, está com medo de ser ferido, o Senhor diz para você, quem tentar te ferir, eu vou corrigir pior. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus não é que os irmãos de comunhão estejam se matando um ao outro, estejam falando um do outro, se matando. Não, o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem Ele é, de que Ele é comunhão, de que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. 1 Timóteo 2,4.
Então, porém, o Senhor não permite que pessoas façam o que fizemos outrora, porque o desejo de Deus é esse, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Agora, 1 Pedro 2,9. Aleluia. Vocês, porém, são povo escolhido, reino e sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês poderão mostrar às pessoas como é admirável que Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo versículo. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Próximo versículo. Tá bom, só tem mesmo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que você se arrependa. O desejo de Deus é que você entenda o seu chamado de ser sacerdote, que você precisa trazer pessoas a ter comunhão. O desejo de Deus não é que da mesma forma que você matou alguém com palavras ou atitudes, outras pessoas façam. Não, Deus quer que a pessoa tenha um pleno conhecimento de que ela não precisa matar outra pessoa para se sentir melhor, de que ela não precisa fazer aquilo que fizeram com ela. E assim como Caim, ele teve uma atitude de se distanciar do seu irmão. Eu queria que nesse momento você pegasse o seu telefone aí e abrindo isso no WhatsApp. Se é falar de comunhão, quero que você faça isso agora. Pega o seu celular, abra no WhatsApp. Procura alguém aí da sua agenda que há muito tempo você não vê na igreja, que há muito tempo você não vê na célula. E talvez você até se esqueceu que essa pessoa existe. Procure alguém aí nos seus contatos. E eu queria que você tivesse a ousadia. É só você que quer fazer isso. É só você que quer viver comunhão. Que você fosse ousado de mandar mensagem para a pessoa. Eu te espero no culto. Eu te espero na célula. Eu estou com saudades de você. Eu não quero ser condenado pelo seu sangue. Não precisa falar isso, mas se você tem a coragem mesmo, a ousadia, faça isso. Manda mensagem para essa pessoa se importando com ela. Porque na época, se Caim tivesse telefone, na minha mente, como eu falei, na minha mente, eu imaginaria que Deus ia falar, abre o WhatsApp aí, manda mensagem para ele. Mas não ia ter como, porque ele matou o irmão dele. Ele foi para uma terra e teve que habitar e fazer tudo de novo ali. E aonde ele estava, nada fluía, nada gerava. Eu queria que você fosse ousado e mandasse mensagem para alguém. Falando, eu te espero no culto das 3, das 5, das 19, eu quero te dar um abraço. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Feche seus olhos neste momento, se você mandou as mensagens já. Feche seus olhos neste momento, se você já mandou a mensagem. Aleluias. Lá atrás eles vão soltar um louvor e eu queria que você refletisse e meditasse em tudo que foi falado desde a primeira aula. Que você mentalizasse que será que eu e